Meu nome é Rafael, a gente vai falar um pouco aqui sobre o Raul Hacker Club, né? E um pouco da história, né? Um pouco do que a gente já passou e ver se a gente consegue ajudar novos hackerspace a nascer, né? Para quem quiser entrar na lista, né? É só mandar um e-mail em branco para esse endereço, raulhc, subscribe@lists.riseup.net, né? Você não precisa botar assunto nem nada, você automaticamente vai ser adicionado na lista. E depois só mandar e-mail para raulhc@lists.riseup.net. Aí tem quem quiser acessar nosso site, tá aí também, raulhc.cc, site novinho, a gente acabou de fazer, ficou muito legal. Vamos começar. Então, como já era de esperar, né, o Raul Hacker Club é uma homenagem ao nosso grande Raul Seixas, né, que a gente é de Salvador, é um hackerspace de Salvador, né. Então, faz o que tu queres, pois há de ser tudo da lei, né. Se isso não é uma frase para um hackerspace, não sei mais o que é hackerspace. Então, o que é um hackerspace, né? De acordo com a Wikipedia, né, o hackerspace é um espaço, um hackerspace é um espaço de trabalho gerido por uma comunidade onde pessoas com interesses comuns, muitas vezes em computação, usinagem, tecnologia, ciência, arte digital ou arte eletrônica, podem se encontrar, socializar e colaborar, né? É o que é bem certo mesmo isso. E não focado nisso, né? Ele fala certos, os conhecimentos, não necessariamente é focado nisso. Você pode ter aquelas pessoas que podem trabalhar com arte, culinária e outras coisas, né? Então, tudo começou em 2012, né? A gente começou em 2012, né? Que é uma época assim que eu ia para evento, foi um dia que eu vim do Fisley também. E eu senti muito essa questão de os eventos, as coisas que estavam acontecendo, era muito mais para a gente chegava e tipo assim, o que eu estou fazendo, veja o que eu estou fazendo e babe. Então, a gente pensou assim, a comunidade estava passando por um período meio que, né, de diminuição, de colaboração e tudo mais. Aí veio o Hacking Day, que era uma ideia tipo, faça parte, né, faça parte da comunidade, né, vamos colaborar, vamos fazer junto, vamos construir coisas juntos, né. Não era só a pessoa ser um colaborador, mas você também ser um contribuidor, né. Então, o Hacking Day, na época, que era um evento, nasceu nessa perspectiva de chamar pessoas para colaborar, para fazer junto, né? Então, foi nessa época que a gente percebeu como isso poderia também já ser um vetor de clube hacker, de hackerspace e tudo mais, né? Então, tudo nasceu dessa ideia, né, do Hacking Day em Salvador, em meados de 2012. Como é comum em algum hackerspace, já tivemos vários nomes, né? Já fomos Hackerspace Bahia, né? Fomos Hackerspace Bahia, né? Tínhamos a ideia de abarcar a Bahia, mas depois falou assim, não, isso é muito amplo, né? Vamos tentar focar em Salvador, né? A gente teve uma brincadeira aí de o pessoal querer mudar o nome e ter foco no nome, em querer mudar o nome. A gente, então faz uma votação, Márcio Vitor Hacker Club. Para quem não conhece, Márcio Vitor é um cantor da banda Pissirico, lá de Salvador, né? Que já foi percussionista de Caetano Veloso. Né? Então a gente brincando, numa brincadeira, falou assim, vai ser Márcio Vitor e não conversa mais sobre isso. Né? Depois de um tempo, o nome caiu em desuso, claro. Né? Aí a gente passou a chamar Hackerspace Salvador. Né? Aí, então, por último, né, aconteceu uma votação que umas pessoas puxaram no Facebook na época e virou Raul Hacker Club. Daí então a gente, vamos se preocupar mais com isso. Né? Mas essa escolha de nome acontecia de forma paralela. Né? Acabava em maioria dos momentos não tendo tanta crise com isso. O que já fizemos, né? O que nós, Raul Hackerspace, já fizemos. Né? A gente se encontra muito em espaço público, né, lá em Salvador. Né? Depois, isso veio fervilhar um pouco mais depois das manifestações de junho de 2013. A gente se encontrava muito pouco antigamente mais para desenvolver, mais dentro da universidade, dentro da UFBA. Mas depois de junho de 2013... se tem um dos bons legados que teve depois das manifestações foi esse contato das pessoas com o espaço público, ocupar as ruas, ocupar as praças, e isso contagiou o Hacker Club na época, né, o Raul. Então a gente começou a fazer reuniões no espaço público, discutir questões dos nossos projetos e como ele teria relações com os espaços públicos, né, mas não de forma obrigatória, algumas pessoas tinham esse interesse. Então aconteceu muitos eventos em espaços públicos, né, eventos ou encontros, né, a gente encontrava para discutir e tudo mais. Essa foto é lá no Parque do Pituaçu, lá em Salvador. Você vê que a gente tem, nossos espaços públicos também são muito bonitos. Uma dica, esses encontros são um ótimo argumento para ir para a praia.
Exatamente, isso aí é um parque que fica em frente à praia. A gente vai, conversa, depois vai para a praia. Então aí é uma foto do Hacking Day, né, como acontecia o Hacking Day, isso aí acontecia dentro da universidade, né, da UFBA, lá. A gente tinha uma sala, mas assim, tinha um sério problema com questão de acesso, né, você tinha que dar a lista das pessoas antes, então isso ocasiona vários problemas de você não ter autonomia, as pessoas que quiserem ir em cima da hora não conseguem ver e ir para o evento porque o nome não estava na lista, e liga para a gente, e aí o fato dele precisar ligar para a gente já cria um outro problema, se ele não conhecer a gente, ele não vai passar a conhecer, né? Então isso, o Hacking Day foi muito bom na época para um grupo de amigos, mas não suportava mais essa ideia de a gente querer que outras pessoas chegassem, né? A gente chegar em pessoas que a gente não conhece e que as pessoas que a gente conhece também não conhecem, né? Então é um negócio meio que chegar longe, né? O Hacking Day não cabia, mas foi muito bom na época, a gente ajudou na época a desenvolver vários pets para o Nosfero. Alguém que não conhece o Nosfero? Levanta a mão quem não conhece o Nosfero. O site do Fizzly é feito em cima do Nosfero. O Nosfero é uma ferramenta, é um software de criação de rede social, né? E o site do Fizzly é em cima dele. Se você acessar lá, softwarelivre.org, ele é uma rede social e o Fizzly é uma comunidade dentro do softwarelivre.org. Então o Nosfero foi feito por uma cooperativa lá de Salvador. Esse cara que está em pé aí é um dos sócios fundadores dessa cooperativa. E ele também faz parte do Raul Hackerspace. Então a gente acabou, na época, colaborando com esse software livre. O GEA, eu vou passar aqui para a Ladé falar dessa parte específica, né, depois eu volto, mas é um projeto que ele tocava, bem interessante. Bom, gente, boa tarde. Eu sou o Ladeia, né? Também pode chamar de ninguém, é bem comum. Eu comecei a me envolver com o Hackerspace de lá de Salvador, numa época que estava meio tumultuada a lista. Tipo, várias discussões acerca de nome, discussões infindáveis. Tipo, se abria uma thread lá da lista de discussões, tinham, sei lá, 100 e-mails falando sobre nome e nada sobre algo prático. Então eu cheguei um dia e falei, pô, isso que é Hackerspace? Acho que não. Vou chamar a galera para tocar um projetinho com Arduino. E aí, quando eu lancei a ideia na lista, tipo, uma galera grande gostou. Sair da inércia, né, da discussão, embora botar a mão na coisa prática. E aí a gente foi atrás de um local para fazer isso. A gente conseguiu, inicialmente, o espaço cedido na casa de um amigo. O espaço comportava bem a gente, a casa do cara era enorme. E aí o que é que a gente fez? Marcava dias de semana, finais de semana normalmente, ia para casa do cara com o objetivo de simplesmente fazer um projetinho. Fazer um LED acender, brincar com Arduino, botar um sensor de distância, fazer coisas simples para quem nunca teve contato com o Arduino, poder ter um embasamento. Para que serviria? A ideia é que, com o passar do tempo, o GEA se tornasse... acho que eu não falei o que significa GEA, né? O GEA é o Grupo de Estudo em Eletrônica e Arduino. A ideia do GEA era ser um capacitador de membros do Hackerspace. Então, o cara que tivesse interesse em eletrônica, mas não soubesse de nada, o cara poderia chegar lá numa reuniãozinha, acender um LED, e com o passar do tempo, nas reuniões, ele ter capacitação suficiente para poder tocar um projeto maior que pudesse, sei lá, resolver um problema dele ou que ele tivesse interesse em fazer. Então, a ideia do GEA foi justamente essa, juntar a galera para poder capacitar de uma forma tranquila, né, mais lúdica, sem muito compromisso. Nós tivemos várias reuniões, o que era bem legal, porque cada pessoa tinha uma ideia diferente do GEA, então a reunião nunca era como a gente planejava. Então a gente começava a brincar com um Arduino, mas o cara queria ver, sei lá, um outro componente, e a gente tentava integrar os dois e fazer algo funcionar. Então era bem no clima de experimentação. Acho que foi um projeto do Hackerspace que deu muito certo. A gente teve mais ou menos 12 encontros, só que depois disso simplesmente acabou. Do nada. Em um determinado momento, em uma reunião que estava prevista para acontecer, a reunião não pôde acontecer e depois disso sumiu. Todas as pessoas que tinham interessadas, normalmente teve um pico de ter 12 pessoas diferentes na mesma reunião, e depois desse dia que uma reunião foi cancelada
nenhuma das 12 se pronunciou mais e os encontros acabaram. Assim como todo projeto, né? Os projetos às vezes tem uma pessoa que puxa, né? Se essa pessoa não tá lá, e aí galera, vamos lá, tipo, meio que a pessoa que decide mesmo, assim, ó, vai ser esse dia, né? E quem achar ruim que fale que pode ser outro dia, né? Então acontece dessa pessoa que no caso ele não pôde nesse dia e aí ninguém falou nada, né? Ninguém falou por que não teve, vamos fazer. Então acabou que, mas assim, uma coisa que a gente pretende voltar, né? E assim como todos os projetos, às vezes o projeto acontece, executa e depois ele morre de um tempo e volta com base na necessidade. É meio que um processo bem interessante. Um ponto que eu acho relevante ressaltar disso é que quando é interessante para qualquer hackerspace, é o que a gente faz lá em São Paulo, no Garoa, cada projeto tem um padrinho, mas tem também outras pessoas que ajudam a organizar. Então, se essa pessoa que está tocando não pode participar, o ideal é que tenha um responsável por ir no lugar dele, por tocar o projeto no lugar dele. Exatamente. Então, a gente fez a instalação do D-Drops, né? Alguém sabe o que é D-Drops aqui? Alguém não sabe o que é, na verdade? Pronto. Para não me delongar demais, o D-Drops é um USB que eu furei a parede, coloquei o USB na parede e botei cimento. Né? A pessoa chega lá com o computador, espeta, né? Passa dados para o pendrive ou pega dados que tem lá. Né? É um projeto de um maluco aí, né? que é basicamente troca de informações offline. Né? Você não vai depender da internet. Né? E foi numa época muito importante, porque foi na época das manifestações de junho, e essa praça era onde aconteciam as reuniões. A gente colocou lá, porque se a gente quisesse de forma, né, assíncrona trocar informações, a gente coloca ali, e as pessoas pegariam até criptografados e tudo mais. Então, a ideia de você poder compartilhar dados pela rua. Né? Você vai botar nos lugares mais inesperados, se algumas pessoas saberem, e vai lá e pega. Então, isso aí foi bem interessante. E assim, a gente não recomenda você colocar diretamente seu computador plugado no pendrive, né? Vai saber o que é que tem lá. A gente não recomenda, mas está lá. Vai por sua conta em risco. A gente fez em parceria com o Transparência Hacker, né, lá em Salvador, o Hack Day, né, que foi também na época da manifestação de junho, também na época da Contra-Copa. Né, a gente fez um virote, passou a madrugada trabalhando, né, em diversas... Era algo de fato de tema aberto, de execução em aberto, mas o tema era algo relacionado à Copa. Né, e a gente fez várias coisas interessantes, né, que a gente tem mais na frente aqui. A gente, desse virote, saiu esse Tumblr aqui, né, que é 501 coisas mais fáceis de fazer do que o metrô de Salvador. Né, então a gente... Tá aberto. Abre o site. Né? Não, é só apertar F11. Volta para lá. Não. F11. Isso aqui. Então, tem É um Tumblr. É um Tumblr mesmo, que nessa noite a gente produziu bastante coisas, né? A gente produziu bastante dados, e aí depois também as pessoas foram produzindo mais material, né, de forma... A gente deixou aberto, as pessoas podiam colaborar e a gente aceitava ou não, né? Como você vê... Volta ali rapidinho. Pode ser aí. A ponte lá de 42 quilômetros de extensão durou 4 anos para ser construída. Né? O metrô de Salvador tem 6 quilômetros, tem 16 anos e contando. Né? Tipo, não tem nenhuma perspectiva de iniciar. É o maior ferrorama do mundo, né? Devia entrar no Guinness. Né? É incrível. Tipo, assim, a ideia também de usar um pouco a brincadeira, porque assim, isso saiu no jornal, no outro dia, que era essa a ideia, né, de sensibilizar com a comédia. Né? Um sanduíche gigante, né, de 735 metros foi feito em 22 horas. Né? O metrô esperando 16 anos. Né? Passei. Tem um bem interessante, até tipo, a bomba atômica foi feita mais rápido que o metrô, a Torre Eiffel foi feita mais rápido que o de Salvador. Então, qualquer coisa que você imaginar aí de grandioso, né, inclusive a gente tem um gráfico bem interessante lá no final, passei mais rápido. A gente tem um gráfico interessante aqui, a Torre Eiffel, né, foi feita em 3 anos, né? O metrô em 16. Aqui, Brasília foi feita em 3 anos, a Ponte Rio-Niterói foi feita em 5, o Eurotúnel foi feito em 7, o Coliseu em 11, mas o metrô 16 e contando. É algo, assim,
A gente não é um foco, né, mas algumas pessoas tentam fazer uma questão também no retorno social, né, de uma pressionar a política, né, isso às vezes vale a pena também. O caso aqui mesmo, a muralha da China, 3.000 quilômetros, demorou 14 anos. O metrô, 6 quilômetros, mais 16. Esse projeto, ele é interessante para mostrar para as pessoas que você não precisa necessariamente ser um programador para se envolver no Hackerspace. Você pode ser um designer e tá ajudando, que isso aí é basicamente uma tarefa de designer, né? Ou uma pessoa que tem ideia. Você pode ter ideia, botar lá e outro designer vem e faz. Né? De fato, o Hackerspace não é só de quem sabe soldar e desenvolver. Né? Teve um projeto também do Virote que eu Queremos Saber, né, que poucas pessoas sabem, mas tem uma lei de acesso à informação, né, que você pode entrar com recurso e pedir acesso à informação, só que o que acontece? Muitos órgãos simplesmente ignoram você. Né, e você não tem visibilidade para poder cobrar aquilo. O site Queremos Saber você tem cadastrado os e-mails e os acessos para você poder pedir acesso à informação, né, para o determinado órgão, e o site dá essa visibilidade. O site mostra, a Prefeitura de Salvador tem 6 meses que não deu determinada informação. Então ele consegue criar uma pressão, né? E o site não é nosso, é um site que já existe, a gente apenas ainda está em processo, né? Está bem complicado, que é criar um plugin de como o site Queremos Saber vai conectar no site bugado da Prefeitura de Salvador. Porque ele fala que só pode ser feito pelo site. A gente colocou e-mail do procurador. Ele falou, para de mandar e-mail para mim, não é e-mail, é o site. A gente está, então, criando o plugin para o Queremos Saber acessar o site de Salvador e fazer isso. Então, foi nesse dia que a gente começou a fazer, com parceria com o Terracker. A gente fez nesse mesmo dia o Baculejo, né, que é um jogo de cartas, né, que é baseado em um jogo de cartas já existente, né, que tem, sei lá, a gente brincando ludicamente, que tem um policial que mata por 3 moedas, né, que tem o dono de empresas que rouba moedas, então tem a celebridade que evita que você morra. É bem bacana. A gente fez isso, está aberto no nosso site, né, você pode entrar lá no nosso site, baixar as cartas, imprimir e jogar em casa. Né. Na maioria das coisas que a gente fez até agora está tudo aberto. Né. E um outro projeto que a gente está fazendo, não foi do Virote Hacker, seja um outro projeto, foi o Doce do Hino, né, que, em parceria com o Pixel e o pessoal do Garou aqui. O Ecolab, na verdade. Eu acho que agora cabe eu contextualizar o projeto. Eu participo do FISE desde 2004, sou VJ desde 2002 e sempre fucei em coisinhas, gostei de fuçar em coisinhas. Ano passado, eu criei um laboratório de inovação e jornalismo ambiental. Dentro esse laboratório está ligado a algumas ONGs de vários lugares do mundo e um dos projetos que essa rede está montando, que chama Internews, chama Dust do Hino, que é um sensor, é um device para você medir a quantidade de poluição na sua casa. O que ele utiliza como parâmetro para medir isso é a quantidade de poeira que você tem. Na verdade, falei em casa, mas a gente já começou a desenvolver uma versão móvel para sair na rua. Semana passada a gente mapeou um pedaço de São Francisco justamente com esse dispositivo. Dentro do processo de desenvolvimento, a gente decidiu lá do Ecolab falar, não, vamos levar esse projeto para um Hackerspace, e aí a gente escolheu o Raul para desenvolver o projeto junto com as pessoas do Raul. Qual que era a ideia? Justamente, assim como outros projetos que a gente desenvolve, ter uma interface com a comunidade. Então, a proposta não é, assim, é um projeto que é do Raul, justamente porque o Raul está envolvido e a proposta é que o Raul se aproprie. Então, a minha conversa atualmente é muito mais com as outras pessoas que fazem parte do grupo, junto comigo, de tocar esse projeto e não com a Internews, que é quem começou o projeto lá, porque são pessoas que estão mais perto. E a intenção de ter um Hackerspace, a intenção de estar perto das pessoas é justamente desenvolver projetos com pessoas que você gosta, né? Exatamente. E aí você dá para ver aqui, ó, tem o medidor de partículas aqui, tá? Isso aí foi bem no começo, antes de a gente montar lá. Foi o primeiro dia que eu soldei uma placa. É possível ver os dados. Você está apontando na tela, mas eles não estão vendo o seu dedo ali. Não, mas... tá. É aquele ali, ó, perto do computador. Mostra os dados. A gente vai mostrar o site aqui, onde tem os dados, né? Ele está conectado... Fala. Isso.
A gente montou basicamente 2 dispositivos desse, né? Eles estão ligados o tempo todo. Um deles está lá em Salvador, está no meu trabalho na Avenida Tancredo Neves, e o outro está lá em São Paulo. Eles ficam o tempo todo coletando dados de partícula no ar e ficam mandando para um site lá na internet. E aí a gente consegue, através desse site, ter uma noção de como é que está. Esse aqui é o gráfico do devicezinho que está lá no trabalho. Ele está funcionando e aí você vê que tem vários picos aqui de poeira e também você vê que tem várias baixas. A gente consegue olhar esses gráficos aqui e perceber que tipo, isso aqui é um gráfico de 6 horas, mas a gente pode diminuir, aumentar a frequência do gráfico para a gente ter uma noção de como é que ele se comporta em mês, em ano e tal. E por fim, depois isso aqui é uma visão mais simplista dos dados, né? A nossa ideia foi fazer uma coisa um pouquinho mais diferente depois disso. A ideia que a gente tem, que justamente com essa rede internacional, a gente distribuiu lá em Berkeley 10 dispositivos desse para as pessoas levarem para diversos países. Então, África do Sul, Indonésia, o pessoal levou para Washington, teve um pessoal que levou para Colômbia, se eu não me engano. E aí a gente pretende mostrar no mapa, como esse mapinha aí, de maneira bem simples. Ó, verde, o ar tá bom. Amarelo, se preocupe. Vermelho, saia correndo. É de fato fazer um contraponto, né, para o que lá em Salvador mesmo é cheio, lá da Braskem colocando isso, a gente não sabe até onde isso é verdade, né? Ver um contraponto, isso é importante. O que é mais relevante dessa visualização é que os parâmetros que são utilizados aqui no Brasil para níveis seguros de quantidade de partícula no ar, eles são muito altos. Se eu não me engano, são 3 vezes, por exemplo, os níveis que são utilizados no Reino Unido. Então, assim, enquanto no Reino Unido o cara está dizendo, puta, esse ar tá bem mal, aqui ainda está tipo, talvez ele esteja um pouquinho mal. Então, a proposta é justamente, vamos contrapor esses dados, porque os dados oficiais, o que é divulgado oficialmente, talvez não seja o que realmente é bom para as pessoas, né? Você vê interessante que há pouco tempo, né, se não me engano, a França, que também tem um valor muito baixo de enviar, né, anunciou que estava com ar muito ruim. Né? Imagine se eles estão com ar, eles encararam que estão com ar muito ruim, imagine a gente, né? Isso é algo preocupante. O monitoramento de São Paulo é um monte de pontinho verde no mapa. A gente também fez um mapeamento colaborativo, né? A gente também tem o Willi, que já está palestrando aqui também hoje, né? Que ele é do OpenStreetMaps, e a gente fez um mapeamento colaborativo lá no centro de Salvador. A gente saiu vendo se as ruas estavam corretas no OpenStreetMaps. Alguém não conhece o OpenStreetMaps aqui? Levanta a mão. Quem não conhece? O OpenStreetMaps basicamente é um Google Maps aberto. É um Google Maps com ferramenta como se fosse um wiki, né? Qualquer pessoa pode entrar lá e o nome dessa rua está errada, não é essa rua, é essa. E como é o wiki, né, uma pessoa faz e os outros corretores vê se está certo mesmo e tal, e acaba tendo essa alimentação. E aí nesse dia a gente também pegou o que não tinha no mapa, por exemplo, bares, o nome dos bares, ponto de ônibus, praças, o compartilhamento de bicicletas. A gente pegou informações para que no futuro a gente possa cruzar informações e ter dados interessantes. Né? E aí vem a questão, né? E o nosso Hackerspace, né? Eu vou deixar a Ladé falando um pouco sobre isso. Bom, gente, para jogar água fria, jogar um balde de água fria aí, vamos dizer, a gente não tem um Hackerspace, tá? Por isso que a gente se chama de Hacker Club. Hoje nosso maior objetivo é conseguir um espaço físico para onde a gente possa trabalhar. A gente está pensando em várias iniciativas para arrecadar essa grana, tipo, aluguel lá em Salvador está muito caro. Quer dizer, parece que não só em Salvador, né? A galera está falando de uma bolha imobiliária aí por causa da Copa. Mas sim, a gente está pensando em viabilizar isso de alguma forma. Uma das formas que a gente pensou e queria levantar aqui no Fizzly, mas por problemas internos a gente não conseguiu, é um crowdfunding. Então, em breve a gente vai lançar um crowdfunding na internet para poder arrecadar dinheiro para a gente abrir nosso Hackerspace. Então, se vocês quiserem contribuir com a gente, vocês fiquem ligados no nosso site e vão ter
recompensas, né, também que são bastante legais. A gente tem camisas também para vender lá no Dumont Hackerspace, aqui também, quem quiser. Tá? Se vocês quiserem, eu vendo a minha, tá? Autografada por Ladé. A gente está vendendo abraço também. Se alguém abraço. estiver precisando de um abraço, R$5 o abraço, terminou a palestra, a gente vai estar à disposição. Ladé Se vocês quiserem deixar... Não, beijo, não. Se vocês quiserem deixar coisas pra gente leiloar, a gente agradece. Por favor, um MacBook é aceitável. Não, a gente está falando muito sério da ideia do leiloar coisas. Né? O Pixel mesmo veio dos Estados Unidos e trouxe algo para a gente leiloar, algo que a gente adora muito. Né? Eu trouxe uma cerveja feita no Hackerspace de lá. Então a gente Isso vai eu leiloar acho para que poder levantar a gente grana. tem que entrar em votação para não leiloar. Então, se vocês quiserem doar alguma coisa que vocês acham interessante para a gente capitalizar, se tem a ideia, a gente está mesmo... É um grupo basicamente feito por estudantes. Né? A maioria, 60% a 70% das pessoas que fazem parte do Hackerspace não têm emprego que não seja estagiário, né? Então, estagiário ou bolsa. Né? Então, isso é algo muito, muito, muito complicado. E aí, então, como fazemos? Não temos espaço físico, mas, pô, Rafael, você falou um monte de coisa aí, né? Você já falou, como é que vocês fazem tudo isso sem espaço físico, né? A gente se reúne no bar, velho. Isso aí é lá no Rio Vermelho, na Praça da Dinha, a Dinha do Acarajé, né? A gente sentou lá, vamos se reunir, vamos conversar, né? Foi o dia que o Pixel estava lá, foi o dia que a gente fez também né? Assim, a gente se reúne no espaço físico e trabalha lá em casa, né? Isso é sacanagem, né? Só falta não estar autorizada não, tá aí, tá? Isso aí foi porque tava muito calor lá em casa. Vou até tirar rápido. Né? A gente trabalha de forma em casa mesmo. Né? A gente, em espaços diversos, né? Na Colivre, que é o nosso parceiro, né? Cooperativo Software Livre, a gente faz eventos dentro da Colivre, faz eventos lá em casa, faz eventos em espaços públicos. Né? Então, a ideia é trabalhar. Né? A gente não tá, a gente tem um problema que é o espaço? Tem. Né? Mas a gente também não quer ficar refém desse problema. Né? O Hackerspace também é isso, né? Resolver problemas, inclusive os próprios, né? Na verdade, o foco seria esse, né? A gente invade a Universidade Federal também de lá, porque tem água, tem luz, tem internet, é bem decente. Exato, a gente está, inclusive, pensando até em fazer um gato lá de fora para projetar coisas e tal. Então, os próximos passos, né? O que a gente está pensando em fazer, né? A gente está pensando em fazer uma Kombi Hacker, né? A gente está pensando de fato assim, pô, será que mesmo isso, será que espaço mesmo é necessário? Será que a gente não pode fazer o espaço móvel, sei lá, alguma coisa assim que a gente possa se organizar em espaços diversos, que tenha tudo dentro da Kombi? Algumas pessoas falam, pô, não, Rafael, isso é um problema, você vai deixar de ter a cola do espaço onde as pessoas podem encontrar. Mas aí outras pessoas falam, mas isso pode ser legal porque você pode ir em lugar onde as pessoas não podem ir. Porque, não sei se vocês sabem, mas Salvador tem um problema sério de infraestrutura, né, de transporte público. Depois de 9 horas você não consegue mais ônibus para quase lugar nenhum. Né? Então, e os ônibus também são precários, as linhas lotadas, Salvador é muito espacializada, então muitas pessoas moram em lugares muito longes, né, e que o acesso é muito ruim, né, o trânsito está cada vez pior. Então, isso aí é um problema que temos, né, um caso específico lá de Salvador, e a gente está tentando ver soluções. Né? Talvez a gente pode, inclusive, no futuro ter o espaço e a Kombi, né? Não sei, então a gente está pensando seriamente nisso. Um projeto que a gente está tocando agora, nesse momento, é o Pirate Box, que é essa caixinha aqui. A gente fez essa caixinha, mas pode ser feito com Raspberry, com tudo mais. Né, que é a ideia de você criar... É meio que uma evolução, entre aspas, do Dead Drops lá, né? Que o Dead Drops você precisa conectar o notebook no pendrive. O Pirate Box não. É uma rede aberta em um determinado lugar, que as pessoas se conectam, e ao se conectar, elas tentam acessar qualquer site, ela cai no mesmo site do Pirate Box, que compartilhe arquivos aqui, baixe os arquivos que compartilharam aqui, e se quiser conversar com a pessoa, converse aqui. Você chega e deixa uma informação. Hoje, se vocês quiserem testar lá no Dumont, lá perto do Dumont, ali vai ter uma rede chamada Dumont, né? Dumont Pirate Box, né? E vocês podem conectar e vão testar. Vocês podem subir arquivos e baixar arquivos, com sua conta e risco, viu, gente? Pelo amor de Deus. Você baixar... Eu falando isso aqui, daqui a pouco um hacker, um cracker, sei lá o quê, vai lá e bota o negócio lá, mas assim, com sua conta e risco. Então isso é bem interessante porque você sai do limite, né? Porque assim, Salvador tem um problema da violência também, poucas pessoas andam com notebook assim na rua espetando em USB, né? Então você tem um acesso onde você possa ir para um lugar seguro, acessar o dado, transferir o dado, é bem interessante. E o Pirate Box vai ajudar a gente muito nisso. Eu passei 15 dias em 2014,
2012. Eu passei 20 dias em Salvador e foi a única vez que roubaram um notebook na minha vida. Você vê, né? É um caso muito sério, né? Por conta da espacialização, da precarização das ruas. Na frente de um quartel da polícia, tá? Verdade. E o D-Drop está perto do lugar onde você foi assaltado. A gente está pensando também no futuro que o Pirate Box, ele, inclusive, seja também um vetor de compartilhamento de internet. A gente está pensando em evoluir ele para que ele possa não só compartilhar dados, mas que a pessoa também clique lá, quero acessar a internet. E você possa compartilhar dados e também acessar a internet. A gente está pensando seriamente nisso. Um outro projeto é o robô educacional, né? Um projeto que tem, inclusive, aqui, o Marista fez algo parecido também, esse é melhor o Ladeia falar sobre ele, que ele está tocando. Bom, a ideia do robô educacional é a gente criar um projetinho, primeiro, para a gente poder tocar com os membros, né, fazer um robô que seja controlado por Bluetooth, com a ideia de que possa ensinar crianças mais ou menos o fundamento da programação. Por exemplo, você vai ter funções básicas como virar à esquerda, virar à direita, andar em frente e um botão para função que ela vai poder fazer uma microfunção com essas instruções básicas. E aí ela vai dar um play lá e o robozinho vai sair andando na direção que ela quer. Isso é legal porque, como é interface Bluetooth, a gente pode colocar isso através de um aplicativo de celular que possa controlar. A gente pode fazer uma mesinha, que nem essa criança está usando aí, que é uma caixinha de madeira e as peças também são de madeira, então se torna um negócio meio de encaixar, né? Você pode fazer uma peça com encaixe para a esquerda, uma peça com encaixe para a direita. Então já torna isso aqui uma atividade mais lúdica para a criança. E uma terceira parte disso aqui é que a gente quer fazer isso com material reciclável, tá? Por exemplo, as rodinhas do robô, a gente está querendo usar os motorzinhos que vêm dentro dos drives de CD. As caixinhas, a gente pode tentar fazer de papelão os primeiros protótipos e tal. Então, a ideia é usar um máximo de material reciclável para baratear muito o custo, para a gente poder levar isso aqui para pessoas que normalmente não teriam acesso. Escola pública, creche escola, tal. Ou então, e tudo isso aqui pode ser disponibilizado na internet para que outras pessoas possam se apropriar disso e criar seus próprios modelos de robô em casa. Então, a gente já falou muito sobre isso, né? O nosso maior problema, o nosso maior projeto atual é grana. A gente precisa ou de um espaço móvel ou de espaço fixo, né? Então, a gente está tocando agora, a gente vai entrar no crowdfunding. Em pouco tempo vocês vão estar sabendo disso. Se vocês puderem colaborar, ajudar, doar coisas, doar peças, que ele falou aqui mesmo de um CD. Se você tiver aqui, mora aqui em Porto Alegre, se tiver um CD lá parado, traz aqui amanhã, para a gente levar e já tocar o projeto com as crianças e tudo mais. Então, se vocês puderem, ajuda muita gente aí. E aqui são as nossas experiências, né? O que a gente pode adicionar aqui para outras pessoas que querem fazer o Hackspace, né? Como um rapaz aqui que está querendo fazer, tá em Brasília, né? Então, as nossas experiências foram mais ou menos essa, né? Não perca tempo com o nome, né? Como você viu, a gente começou falando sobre isso. Toma muito tempo, né? Por incrível que pareça, a escolha do nome quase implodiu o nosso Hackspace, nosso Hacker Club, no caso. Né? Tinha pessoas que queriam mudar o nome e se não mudasse elas iam sair, então elas saíram. Então, de fato, é um problema. Não discuta, não perca tempo, escolha o nome que ela quer e é isso mesmo, então vamos lá. Né? Então, não perca tempo com o nome. Gente, isso é muito sério. Não, sério. Isso gasta um tempo enorme, gasta muita energia que vocês poderiam estar fazendo coisas mais proveitosas. Velho, decidir um nome é uma coisa ridícula. E assim, você poderia estar fazendo algo muito mais proveitoso que discutir por um nome, tá? Método de deliberação, é importante vocês... É complicado isso, vocês decidirem como decidir. Né? Porque quando você chega em uma reunião que tem pessoas que têm pensamentos distintos, se você não tem um método de deliberação claro, né, fica tudo muito vago e acaba a reunião e você não decidiu nada. Né? Então, a gente busca o consenso lá no Raul, a gente busca o consenso, mas quando a gente percebe que não vai ter consenso, a gente não tem problema nenhum em votar. Inclusive, ultimamente, a gente tem votado muito.
né? Na verdade, a gente tem que começar do voto, e às vezes o voto é consenso, um negócio estranho. Então, agilizar, né, o processo, a gente está um pouco tempo meio atrasado, a gente tem essa sensação, então o processo de deliberação é importante, vocês dizem, ó, a gente busca consenso, mas não tem problema nenhum em votar. E votação é 50% mais um. Pronto. Aí você toca o barco e as pessoas se organizam em torno disso. Não que isso seja padrão para todo mundo, tá? Tipo, isso é o jeito que a gente teve para organizar o Hackerspace da gente. Então, mas por cada local é diferente, cada grupo é diferente. O que fica mesmo é que, quanto mais cedo possível, é necessário decidir sobre o método que vai ser tomado. Porque, tipo, é uma coisa que tem que ser básica, sacou? Tipo, acho que todo mundo que vai fazer parte do Hackerspace tem que conhecer como vai ser a tomada de decisão naquele Hackerspace. Isso evita muita briga, muita discussão. Inclusive, a quase implosão dessa reunião que eu falei, que quase acaba se a gente... entre a maioria não tivesse ficado, né? Foi o fato de a gente não ter o método de deliberação. Por quê? Chegou uma reunião que a gente estava muito empolgado em fazer o crowdfunding, muito empolgado em outras tarefas, e aí chegou no meio da reunião, uma pessoa falou, não, eu quero mudar o nome. Aí a gente, porra, velho, a gente já tinha falado sobre isso, a gente não vai conversar sobre isso. Não, por que a gente não vai conversar sobre isso hoje? Não tem escrito em lugar nenhum que vai poder, eu quero mudar o nome. E a gente passou a reunião toda discutindo por quê. Não, primeiro a gente falou assim, tá, como é que a gente vai decidir isso? Vou botar em voto? Ele não pode voto, não está escrito em lugar nenhum que tem que votar. A gente, não, então vamos discutir o método da deliberação. Mas como é que você discute o método da deliberação num esquema desse? Né, onde tem uma pessoa que não quer decidir. Uma pessoa que ela apenas quer dizer, eu quero fazer o que eu quero. Né, então, isso é algo muito complicado em movimentos que têm um viés mais libertário. Né, o ideal é vocês pensarem isso com algum consenso antes, trabalharem, discutirem, lerem sobre consenso, o que é consenso, o método de consenso. Tem vários trabalhos aí, né, trabalhos dos anarquistas especificistas, trabalhos de anarquistas sinteticistas, trabalhos de outros grupos que não são anarquistas, mas também trabalham com consenso. Vale muito a pena vocês verem isso antes. Muito a pena. É bom também fazer yoga antes das reuniões, mas as pessoas não costumam adotar. Exatamente. O karatê. O boxe, sei lá. Ir pra corda de chiclete. Então, uma coisa bacana também é que a gente fez, foi muito acertado, é procurar parceiros para o espaço físico, né? A gente tem a Colivre, que sempre que a gente quer fazer uma coisa interessante, que a gente precisa de acesso à internet, computador e tudo, e não pode ser na UFBA, pode ser na Colivre. Eles são super apoiadores, inclusive 2 dos membros da Colivre são membros também do Raul, então é algo muito importante vocês terem um espaço físico, um espaço de vocês, se vocês tiverem uma atividade bacana, quiserem marcar, é um lugar que é bem fácil de você conseguir espaço livre. Né? Então, é bom você ter isso em mente, ter esse espaço, que é frustrante, às vezes você quer marcar uma reunião no sábado, e aí vai para a universidade, não posso, aqui não posso, essa sala não tem, não sei o quê, aí você fica naquela coisa de querer fazer e não ter onde fazer. Né? Procure os parceiros, que isso é muito importante. No caso do Garoa, que é um hackerspace em São Paulo que eu ajudei a criar, inicialmente, o grupo de pessoas interessadas se articulou, definiu que as reuniões, assim, algumas das pessoas solicitaram espaço na Casa de Cultura Digital, que é onde eu tenho empresa, e como a gente tinha um porão que a gente utilizava para fazer festas, mas os vizinhos não gostavam muito, a gente achou que era mais interessante hospedar hackers no porão. Então, durante os primeiros ano e pouco, 2 anos do Garoa, o Garoa ficava no porão lá desse espaço da Casa de Cultura Digital, até que o Garoa cresceu o suficiente para alugar uma casa. Então, atualmente, o Garoa tem uma casa inteira, com várias salas, perto do metrô, nunca lembro o nome do metrô, Faria Lima, Pinheiros. Quem falou? Isso, em São Paulo. Bacana. Então, parceiros... procurem. Entre um metrô e outro. Então, a história do Garoa é muito importante e casa muito, porque acaba que a gente tem algumas pessoas que são do Garoa, mas tem contato com a gente. O Pixa mesmo é soteropolitano, mas mora em São Paulo há muito tempo, e tá lá e cá, e ele ajuda muito. Eu moro em Salvador e trabalho em São Paulo, isso é claro. Não me trole, não. Mas você é soteropolitano, né? Sou. Então, e a última experiência que a gente tirou trabalhe antes, trabalhe sempre. Sempre foque na execução. Né? Não perca tempo. Qual é o nome do evento? Qual é o nome do encontro? O nome que você quiser. Márcio Vitor Day, sei lá. Coloca o nome que você quiser. O negócio é executar. Porque às vezes frustra demais você
tirar um sábado, uma noite, que seja, você ir para o lugar, você chegar lá e passar o dia todo, a noite toda, conversando e não ter nada, nenhum resultado, nenhum trabalho, uma coisa que você possa depois ver que você teve continuidade, é muito frustrante. E assim, a partir do momento que você está trabalhando, que você está executando uma atividade, a prática vai te dar visibilidade, vai mostrar o seu grupo para as outras pessoas, e essas outras pessoas tendem a ficar interessadas em participar daquilo, quando vem um resultado concreto. Então, é bom que essas coisas de trabalho sejam feitas, né, constantemente, e que você deixe visível, porque aí vai atrair mais pessoas interessadas, e aí seu grupo só tende a crescer. Um bom exemplo é o de Drops, né? Tipo um USB num buraco na parede. Né? Acredite se quiser, foi uma das imagens que mais teve republicação no Facebook, por exemplo, nossa. A gente botou, a galera, sensacional, teve gente que chegou lá, pô, vocês fizeram isso, vou fazer outra. Então é uma besteira que você fez, né? Que para muitas pessoas não faz bem algum, né? Mas acaba tendo visibilidade. Então você quer fazer a coisa, faça ela, e assim, uma coisa que a gente estava até conversando mais cedo, tire o máximo de dependências que aquela coisa pode ter. Por exemplo, se você quer fazer um D-Drops, né, aí o cara vai assim, mas vamos botar massa normal ou especial? Vamos colocar massa verde ou azul? Coloca e aí a massa alguém que vai tiver. alguém vai aparecer e falar, a gente tem que discutir o nome do Hackerspace. Exatamente assim, pega a massa que tiver, passa pelo lugar, pega a massa que tiver, bota, se não ficar legal, você, galera, não ficou legal, vamos fazer de novo. Tanto que o nosso D-Drop teve vários problemas, né? A gente pintou o negócio, aí pelo fato de a gente ter pintado, a prefeitura chegou a meter o cal em cima, entrou dentro do USB, eu tirei, limpei, coloquei de novo. Então é uma série de problemas. Mas assim, você só vai ver na prática. Se você ficar discutindo, você nunca bota a mão na massa. Você tem que botar a mão na massa e ver. Ou então ler sobre antes, né? Mas não ficar eternamente discutindo sobre aquilo. Pois é, uma ideia é que o Hackerspace é um local de experimentação. Então, a ideia de ir para lá é poder experimentar as coisas. Se não deu certo, beleza. É experiência, você melhora e acerta na próxima. Ou não, acerta na próxima. Ou não. Como foi o caso do Tarrafa, estava apresentando aqui agora. Eles fizeram uma caixa, que o objetivo da caixa era, você ligava a caixa, saía um dedo dentro da caixa e desliga a caixa. Então, um projeto completamente besta, mas assim, que tem toda uma questão ali dentro do conhecimento que a pessoa teve para quando ligar, como é que ela vai exatamente no botão. Então, às vezes o resultado do projeto não é o que o projeto faz em si, né, o que o objeto que você construiu faz em si, mas o conhecimento que você adquire com ele. Né, então, isso é muito importante. Isso aí é para mim, a base do Hackerspace. Né? E a ideia nossa, né, o nosso objetivo é dominar o mundo. Né? Como todo Hackerspace, o nosso objetivo é dominar o mundo. E a gente vai abrir espaços aqui para perguntas. Né? A gente tem algum tempinho ainda aqui, tem 5 minutos, eu acho, para perguntas. Alguém tem perguntas para fazer? O microfone vai chegar aí. Não, é porque estão transmitindo e aí é injusto para quem está assistindo fora. Vocês falaram sobre esse Dustduino, né? Sim, Dustduino. Mas como ele capta? Como é que... Tem um sensor que você consegue comprar via internet, que é feito por um pessoal, por uma empresa que produz vários tipos de sensores e shield de Arduino e parte de Arduino, que ele mede, assim, internacionalmente são utilizadas leituras de partículas de até 10 micrômetros para você ter uma noção geral de poluição por partículas e de partículas de até 2,5 micrômetros para você ter uma noção de qual o nível de partículas realmente nocivas para a respiração. As partículas de 10 micrômetros você também inspira, mas normalmente elas travam no nariz, elas param no sistema respiratório, então, assim, você está respirando ar poluído, mas ele não te faz tão mal, ele te faz mal, mas não tão mal. As de 2,5 micrômetros, elas em geral passam e chegam no pulmão. Então elas são responsáveis por câncer, por diversas doenças que encurtam, problemas cardíacos, porque chegam a entrar na corrente sanguínea. Então, elas realmente aumentam o nível de mortalidade, aumentam a velocidade, elas diminuem a expectativa de vida das pessoas. Então, esse sensor que você consegue comprar em diversas lojas online e que já foi testado academicamente, a gente teve eu acho que foi em janeiro ou fevereiro, um professor de alguma universidade dos Estados Unidos, que eu não me lembro agora,
ele testou um Dust do Hino em comparação com sensores profissionais que custam mais de $5.000, que fazem o mesmo tipo de leitura, e chegou à conclusão que, se você tirar, porque normalmente esse tipo de leitura, você tira a média de X tempo. O nosso feed do Dust do Hino, ele é atualizado de 30 em 30 segundos. Mas o que você precisa saber, você vê aqueles picos todos, o que precisa saber é, você pega todos os valores do intervalo de tempo, e aí a conclusão que esse professor chegou é de um dia inteiro, e compara com um leitor profissional. Ele costuma ser mais ou menos o mesmo valor. Então, não é tão preciso quanto um leitor profissional do Hino, mas se você fizer uma leitura por dia, se você pegar a média dos dados de um dia e publicar uma leitura por dia, você vai ter dados que são precisos. Sim, tem um tutorial online em inglês e a gente pretende traduzir o tutorial para português para que as pessoas disseminem aqui no Brasil também, comprem as partes e passem a utilizar. Basicamente é um Arduino, um shield Wi-Fi que você compra pronto e pluga, e esse sensor que no shield Wi-Fi ele já pode ter um cabinho de entrada. Então é que nem LED, são 3 peças que você vai pegar e montar, fazer upload do código do Arduino, colocar os dados específicos de sua rede sem fio, da sua conta do Zyvely, e está pronto. Sei lá, se tudo der, se você encaminhar do jeito que o tutorial está falando, comprar a placa certa, etc., em 2 horas você vai ter seus dados online. Mais perguntas? As perguntas que a gente combinou ontem, gente. Você tem uma pergunta? Microfone. Obrigado, você lembrou sua pergunta. Só uma dúvida que surgiu. A que ponto anda, quais são as ideias de vocês no quesito daquela interface de ensino de programação para crianças? A que ponto anda, quais são as ideias de vocês sobre ela? Eu sei que é um projeto em inglês, né, que foi feito open source. Quais são as ideias de vocês? O que vocês estão fazendo a respeito desse projeto? Bom, o projeto, se eu não me engano, foi feito por um brasileiro, né? Ele foi lançado no crowdfunding. E dentro do projeto, o próprio desenvolvedor, ele falou que ia colocar todos os dados do projeto abertos na internet para fazer. Ele já colocou esses dados abertos. A gente vai ter uma reunião agora lá no dia 17 para poder tocar esse projeto. A gente já separou a lista de materiais que, na verdade, a gente estava assim, o source dele, a gente pegou o source ontem, ele mandou e-mail para a gente entrou em contato diretamente com o desenvolvedor. Mas antes disso, a gente já tem alguns membros no Hackerspace que têm um conhecimento assim. Então a gente já separou os dados, os materiais que a gente ia usar. A gente agora vai comparar com esses dados do primo. Isso. Aí nossa ideia é tentar baratear. Então, tudo que a gente puder substituir por uma coisa reciclável ou por uma coisa que seja mais de baixo custo, a gente vai fazer. Por exemplo, existe um shield de ponte H que, sei lá, custa $30, sei lá, chutando. A gente consegue fazer isso aí com 4 transistores de 50 centavos. Então a gente vai fazer nossa ponte Porque a H. ideia não é só fazer o protótipo nosso, né? A ideia é que a gente possa duplicar isso facilmente, porque a gente tem uma ideia de fazer isso em escolas públicas e tudo mais, e como sabe, né, a gente não tem tanta verba para isso. Assim, todos os passos vão ser documentados e tipo até o momento que a gente se diferenciar do projeto e tal, tudo isso aí vai deixar registrado. Ó, a gente tomou essa decisão para baratear isso, ou a gente usou esse componente porque ele é mais barato, é mais acessível no mercado brasileiro, para a pessoa que quiser montar não ter que importar. Se tiver, por exemplo, uma loja de componentes eletrônicos na cidade, for mais fácil de achar. Então, nossa visão é essa, é tentar baratear e deixar acessível para as pessoas. Repita a pergunta que ele falou. Deixa eu só repetir a pergunta, porque estão gravando. Ele está perguntando se a licença que a pessoa
disponibilizou o Primo I/O, que é o software, se a licença obriga que a gente republique isso. Não, pelo que eu entendi, a licença não faz, porque acaba que isso é um mix, né, do projeto. Pelo que eu entendi, não, mas vale a pena entrar no detalhe e ver. Mas, de qualquer forma, se obrigando ou não, a gente vai fazer. Né? Quanto a isso, não tem problema. Assim, nosso tempo já está esgotado. Né? Eu vou pedir para vocês entrarem na lista, né, na nossa lista de e-mail. Inclusive, essas atividades que a gente faz, sempre abre um Etherpad, bota lá na lista, para que pessoas que não estejam localmente possam participar também, dar dicas. A gente tenta botar um webcam também para as pessoas se sentirem parte. Acesse o site, que inclusive a coisa do Dust do Ino a gente vai estar colocando no site, vai estar divulgando na lista. Né? Aqui é o nosso site, né? O raul.cc. Né? Então, se vocês puderem acessar, entrar na lista, sintam-se à vontade. Muito obrigado, gente.